Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, como vocês estão vendo aí na tela, né? Isso aqui é um post, né, de um cardiologista tradicional, né? E nesse post dele eu vou rebater, né, algumas das afirmações dele. No post dele, inclusive, tem diversos comentários de vários nutricionistas e médicos endossando as palavras dele, tá? Gente, isso aqui não é nada mais, nada menos do que o establishment quer que as massas sigam, tá? É, é basicamente a indústria farmacêutica de mãos dadas com a indústria alimentícia. E isso daqui, o que ele coloca nesse post, é basicamente o que a gente aprende na faculdade, tá? Eu posso falar isso aqui tranquilamente, até porque, como vocês veem, eu sou acadêmico em nutrição, né? E coisa de 6 meses atrás eu estava aprendendo justamente isso aqui na faculdade. Na aula de dietoterapia, eu aprendi que margarina, aprendi, né, entre aspas, né, que margarina é benéfica, né, que a margarina é uma estratégia para diminuir as gorduras saturadas da dieta, que trazem dano cardiovascular, que na verdade não é assim que as coisas funcionam, né? Aprendi que glúten não faz mal, né? Que óleo de cozinha, né? Óleo de cânula, óleo de girassol, óleo de soja para cozinhar, para fritar não fazem mal. Aí aprendi isso tudo que aprendi na faculdade. Que o que faz mal é a banha de porco, o que faz mal é o óleo de coco. Você tá entendendo? A gente aprende tudo ao contrário na faculdade. Infelizmente é assim que o sistema funciona. Aí a pessoa tem que ter senso crítico e ser autodidata para buscar conhecimento fora da corrente majoritária. Como? Através de cursos de extensão, pós-graduação, livros, né? Até mesmo vídeos, canais do YouTube, buscando conhecimento com outros profissionais que saíram da bolha. Tá? Então, eu vi esse post já tem uns 5 dias já. Eu até falei para alguns colegas meus, é melhor nem responder, não perde tempo respondendo lá no post dele e tal, vão debochar, vão vir com ironias, só vai ser perda de tempo. Só que aí hoje um outro colega veio comentar comigo desse post, eu falei, pô, quer saber? As pessoas precisam ser alertadas disso aqui, né? Então eu vou fazer esse post aqui, né, sendo como se fosse um react, né, uma reação, né? E dando aqui uma contestação, né, em relação às informações prestadas por ele, né, só que me baseando na fisiologia, tá? Lembrando, é um cardiologista que tem mais de 130 mil seguidores e ele fez um post aqui bem, com um jeito bem pejorativo, com bastante ironia, né, em relação ao que é defendido pela medicina integrativa e pela nutrição funcional, tá? Então vamos lá. Aí ele coloca aqui: começaram pelo seu café da manhã. Pão não pode comer, tem glúten, inflama. E continuaram. Leite é veneno, inflama, você só deveria tomar na infância. E você começa a pensar: será que eu estava errado o tempo todo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui: pão não pode comer, tem glúten, inflama. Ele coloca entre aspas aqui, né? Mas é real, isso aqui é real, isso aqui é um fato. Primeiro ponto, pessoal: o pão, ele tem glúten, altas concentrações de glúten. Glúten traz aumento da permeabilidade intestinal. Quando ocorre o aumento da permeabilidade intestinal, que é o afrouxamento das tight junctions, que são as junções apertadas que mantêm pensa aqui comigo, eu já até falei isso em outro post. O nosso intestino é como se fosse aqueles vagões de trens antigos, que são várias junçõezinhas assim, acopladas uma com a outra, e tem as tight junctions, que mantêm elas bem pressionadas e bem fechadinhas uma com a outra, deixando, diminuindo a permeabilidade, né, bem travadinha. Quando você come glúten, ocorre o afrouxamento das tight junctions. Então, o intestino ele começa a ficar permeável, ele começa essas junções aqui, elas começam a afastar um pouco uma das outras, e aí vaza peptídeos, bactéria, proteína para o nosso corpo. Tá? E o que acontece? Isso causa uma reação inflamatória, né? Causa inflamação crônica de baixo grau. Então, o glúten, por si só, por esse mecanismo, ele já é um alimento inflamatório. E o pão
ele tem altas concentrações de glúten, que vai causar esse efeito aí. Pessoas que têm propensão a desenvolver doenças autoimunes, quando ocorre o vazamento de peptídeos, proteína, bactérias, por mimetismo molecular, tá? Acaba aumentando a propensão de autoimunidade em pessoas que têm, né, essa tendência, tá? Então, uma das formas de você tratar doenças autoimunes é controlando a permeabilidade intestinal, tá? Diminuindo a permeabilidade intestinal, tá? E uma das formas base é evitar o glúten, evitar não, retirar completamente o glúten da dieta, tá? Além disso, além da questão do glúten, o pão ele é um alimento que traz pico de glicemia, tá? Principalmente se for ingerido de forma isolada. O pão é um carboidrato simples que vai dar o pico. Você está entendendo? Então, assim, o pão ele está ligado ao aumento de resistência insulínica. Tá? Resistência insulínica traz aumento da pressão arterial. Resistência insulínica aumenta a retenção de sódio no organismo, que aumenta a retenção de líquidos, que aumenta a pressão arterial. Então, gente, olha isso aqui. É um cardiologista ironizando, dando a entender que tá ótimo. Comer pão todo dia de manhã no café da manhã tá maravilhoso. Isso aqui é a indústria da doença. Vocês estão entendendo? É a indústria da doença. Aí a pessoa vai num cardiologista desse, tá com pressão arterial mais alta, tá com hipertensão. Vocês acham que ele vai buscar tratar a causa? Obviamente não, ele vai passar um medicamento e pronto, tchau e benção. Pô, o medicamento não segurou, a gente bota mais um. E por aí vai. Vamos lá, ele fala aqui, ironizando, leite é veneno, inflama, você só deveria tomar na infância. Beleza. Então, quando adultos, né, nós temos maior dificuldade para quebrar a lactose, tá? Então, assim, a lactose por si só, ela já tem um efeito alergênico, tá? Principalmente em adultos. E nós temos também a caseína, que tem um elevado peso molecular, que traz também propensão a aumentar a permeabilidade intestinal, causando um mecanismo parecido com o do glúten, tá? Aumentando aí a permeabilidade intestinal, causando inflamação crônica de baixo grau também. Tá? Então, assim, no leite nós temos a caseína, que é inflamatória, né, que traz essa propensão de aumento da permeabilidade intestinal por conta do elevado peso molecular. A própria lactose tem efeito alergênico, né? A maioria das pessoas, dos adultos, são intolerantes à lactose. E além desses fatores, o leite que nós encontramos aí é o leite de caixinha, com estabilizantes e conservantes aos montes. Aquilo ali, gente, já não é bem um leite que saiu da vaca, tá? Pô, Rodrigo, então você desconsidera completamente o consumo do leite de vaca? Olha, a gente pode abrir uma exceção do seguinte: se você tem acesso àquele leite de saquinho que precisa ficar refrigerado, senão estraga, ou se você consegue comprar o leite direto da roça, que graças a Deus é o meu caso aqui que eu consigo, aí você pode colocar esse leite de saquinho ou leite da roça para ser fermentado no kefir. O kefir vai ajudar a quebrar ali a lactose, vai ajudar a quebrar a caseína, então vai ser um alimento que vale a pena você ter na sua dieta, tá? Então eu particularmente, minha família, nós ingerimos, nós fazemos a ingestão do kefir de leite, tá? Mas eu compro aqui o leite da roça. Eu só considero incluir o leite na dieta se for dessa forma: leite de saquinho, leite ou leite da roça, e que eles sejam fermentados no kefir, tá? Probiótico. Então vamos lá, vamos para a próxima página aqui. Aí você vai fazer uma caminhada, caminhada engorda, é treinar fofo, entre aspas. Aí inventaram teorias que isso faria você reter gordura e blá blá blá. Isso aqui, gente, isso aqui ele deve ter. Isso aqui foi fora de contexto. Eu não vejo nenhum colega da medicina integrativa ou nutrição funcional defender um absurdo desse. Isso aqui é tirar de contexto e jogar pro. É só para lacrar em cima dos colegas aqui. Me desculpa, mas isso aqui foi tirado de contexto. Não vejo ninguém defender algo nesse sentido. Aí depois pegaram algumas coisas que têm tratamentos muito bons e são frequentes na população e querem reinventar moda.
Estatina não pode dar para o colesterol alto. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, colesterol alto. Esses cardiologistas tradicionais, eles não procuram entender o porquê do colesterol estar alto. Colesterol, ele fica alto, por exemplo, em caso de hipotireoidismo, por reação compensatória, desregulação hormonal. O nosso corpo, toda a nossa homeostase hormonal, ela é colesterol dependente. A nossa cascata hormonal, ela começa através do colesterol. O colesterol é quebrado em pregnenolona, que é considerada a mãe dos hormônios, e de pregnenolona você vem aqui o progesterona, vem o DHA e vai quebrando até chegar na testosterona, no estradiol, no cortisol, que estão lá na outra ponta da cascata hormonal. Então o colesterol, ele não é um vilão. Ele não é algo do mal assim. O nosso corpo ele depende de níveis adequados para ter de o próprio colesterol para ter um equilíbrio hormonal adequado, uma otimização hormonal, tá? Então o que acontece? Esse pessoal eles veem ali o colesterol total no exame, é um colesterol total de 240, e já jogam estatina na pessoa. Eles não buscam entender se como que está de fato aquela proporção do lipidograma de um modo geral. Eles não procuram ver o quanto daquele o LDL, por exemplo. Nós temos aí vários subtipos de LDL. Apenas 2 deles são pequenos, densos e heterogênicos. Eles não buscam fazer um LDL peroxidado. Eles não buscam ver a relação de ApoB em relação a ApoA1, para ver de fato como é que está esse risco cardiovascular. Infelizmente, a prática clínica, eles recebem ali o paciente está ali com colesterol de 270, já está com estatina. Não buscam ver, como eu falei, ApoA1, ApoB, não buscam ver LDL peroxidado, e tem diversos outros exames, né, que devem ser feitos para considerar se há necessidade ou não de inclusão de estatina. Tem várias aplicabilidades, não sou plenamente contra a estatina, mas há casos e casos. O que ocorre hoje em dia é sair prescrevendo estatina para todo mundo, baseado apenas no nível de colesterol total. Tá? Vamos lá, pressão alta, aí o próximo aqui, abre aspas, pressão alta se trata com água com sal, fecha aspas. Parece piada? Sim. Pô, o colega aqui não entende absolutamente nada de fisiologia, muito menos de hormônios, né? Não entende. Simplesmente, isso aqui é um cardiologista que não sabe do que está falando, tá? Então, vou explicar aqui. O que acontece? A pessoa que ingere pouco sal integral na dieta pode sofrer de uma reação compensatória do organismo para buscar o reequilíbrio de eletrólitos. E isso aí, qual é o mecanismo que é utilizado para isso? O organismo aumenta um hormônio chamado aldosterona. Esse aumento de aldosterona, para tentar reequilibrar esses eletrólitos, pela falta de sal integral na dieta, esse hormônio ele vai causar excreção de potássio e maior retenção de sódio, vai reter sódio ao máximo possível. O que acontece, pessoal? O potássio ele é vaso relaxante, ele relaxa os vasos, ou seja, ele diminui a pressão arterial. O sódio ele aumenta a retenção de líquidos. Aumento de retenção hídrica causa vasoconstrição dos vasos, que aumenta a pressão arterial. Tá? Então, o que acontece, gente? Aumentou a aldosterona por reação compensatória por falta de sal integral, a tendência é que a pressão arterial aumente. Então, pessoas podem ser beneficiadas através da inclusão de sal integral na dieta. Pode estabilizar a pressão arterial de pessoas que estão sofrendo desse tipo de causa de aumento de pressão arterial. É o famoso efeito aldosterona-like, né? Então o colega certamente ele não tem ideia disso. E claro, é o que eu falo para vocês. Você vai num profissional desse, ele te diagnostica com pressão alta. Aí, mas por que eu tô com pressão alta, doutor? Isso aí é idiopático, é hereditário. É sistêmico. Ele não busca entender a causa. Por que a pressão está aumentada? Gente, a pressão alta é um sintoma. Tá? É um sintoma, não é uma doença. Pressão alta pode ser causada por elevados níveis de ácido úrico,
Ácido úrico elevado diminui a produção de óxido nítrico. Diminuição da produção de óxido nítrico tem menos vasodilatação, que leva a maior vasoconstrição e aumenta a pressão arterial, por exemplo. Deficiência de testosterona causa diminuição de produção de óxido nítrico também e pode elevar a pressão arterial. Não apenas por isso. Baixos níveis de testosterona aumentam sintomas de ansiedade. Sintomas de ansiedade estão ligados a estímulos de cortisol, estímulos adrenérgicos, de cortisol e noradrenalina, que vai causar aumento da pressão arterial. E aí? Uma deficiência de testosterona pode aumentar a pressão arterial. A alteração do eixo HPA, fadiga adrenal, pode causar aumento de pressão arterial de diversas formas. Estágio 1 e 2, que é o hipercortisolismo, causa aumento da pressão arterial de forma crônica. Cortisol alto o tempo todo já vai elevar a pressão arterial. Cortisol alto o tempo todo aumenta a glicemia, que traz propensão ao aumento da resistência insulínica, que vai aumentar a retenção de sódio, que vai aumentar a pressão arterial. Estágio 1 e 2 de fadiga adrenal, por conta desse mecanismo do corpo de se manter em alerta, fight or flight o tempo todo, aumenta também, além de aumentar os níveis de cortisol, aumenta os níveis de aldosterona, que eu já expliquei anteriormente. Aumenta a excreção de potássio, aumenta a retenção de sódio, aumenta a pressão arterial. Pergunto a você, será que esse cardiologista ele está a par de todos esses mecanismos fisiológicos que levam ao aumento de pressão arterial? Hipotireoidismo também causa aumento da pressão arterial por resistência periférica, aumento do débito cardíaco. E aí? E aí? Né? E assim, o cara é um corajoso de fazer um post desse aqui. É corajoso, porque ele pode ser refutado de diversas maneiras. Eu estou até tentando fazer um vídeo rápido. Eu posso ficar aqui mais um bom tempo explicando outros motivos que podem levar ao aumento da pressão arterial. Né? Então vamos lá, vamos seguir aqui com o vídeo. Então, te convenceram que para o seu sono melhorar, você precisa de um combo de suplementos. Esqueceram de falar sobre higiene do sono, mas higiene do sono não vende. Isso aqui ele pode até ter razão. Tá? Com a alimentação adequada, os hábitos, os hábitos saudáveis ajustados, né? Ou seja, seguindo uma boa dieta, bons hábitos, uma gestão do estresse, normalmente já é o suficiente para melhorar o sono. Aí se você pega uma pessoa muito desregulada, que está com eixo HPA desregulado, você faz a anamnese, vê lá que a anamnese está levando a uma deficiência de serotonina, né? Precisando de uma modulação de GABA, aí beleza, você entra com os suplementos alimentares. Mas muitos casos, né, uma boa parte a gente consegue resolver sem precisar entrar com os suplementos alimentares. Ok. Aqui dá pra ficar meio que facultativo, digamos assim, essa exposição dele. E então te contaram que seu problema são os hormônios. Você acha estranho, parece todos normais. Aqui, esse colega aqui, ele é uma constatação de que ele saiu exatamente com o que ele aprendeu na faculdade e ficou naquilo dali. Primeiro ponto, gente. Isso aqui é surreal, é de cair para trás. Primeiro ponto. Valores de referência dos exames laboratoriais não condizem com valores de saúde, valores otimizados. Os valores de referência do laboratório são uma média estatística da população que faz os exames. Uma população que, de um modo geral, está adoecida, desequilibrada metabolicamente falando. Nunca se viu tantos obesos, nunca se viu tantas pessoas com desregulação de eixo HPA, com transtornos emocionais. Nunca se viu tanta gente doente tão cedo. Pô, é um absurdo ver um post desse aqui, tá? Os hormônios... Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Ele é o tipo do profissional que, se ele receber um rapaz de 25 anos de idade no consultório dele, cheio de sintomas, baixa libido, impotência sexual, não consegue dormir direito, e no exame ele ia acusar testosterona de 200, cheio de sintomas. Esse médico vai olhar para a cara dele e vai falar: você está bem, rapaz, está dentro do valor de referência aqui, e vai encaminhar esse rapaz para um psiquiatra ou para um psicólogo. Por quê?
O nível de testosterona, valor de referência no exame está quanto? 150 a 780. O do rapaz está 200. Tchau. Tá normal, tchau, isso é coisa da tua cabeça. É assim que um profissional desse trabalha, né? E a gente precisa observar a sintomatologia e otimização dos níveis, de acordo com a individualidade. Outro exemplo que eu falo para vocês aqui, gente. Cascata hormonal, a maioria das pessoas está com cascata hormonal deficitária. Baixos níveis de 17-OH-preguilina, baixos níveis de DHA-sulfato, baixos níveis de progesterona. Esses 3 hormônios que eu falei aqui com vocês são neuroesteroides, que estão diretamente ligados à homeostase dos neurotransmissores, equilíbrio de neurotransmissores e funções cerebrais de um modo geral. Arquitetura do sono, capacidade cognitiva, velocidade de reação, criatividade, oratória, lembrança de palavras. A maioria das pessoas estão deficientes dessa cascata hormonal. E, como eu falo para vocês, não tem como você seguir ali o valor de referência dos exames. Vamos prosseguir aqui. Depois te convencem que você está intoxicado. Deve fazer sentido, entre aspas. Você pensa, o que explica esse seu cansaço, falta de sono, de exercício, alimentação ruim? Não, metais pesados. Mesmo você não se expondo a metais pesados. Vamos lá. Isso aqui mostra ainda mais a ignorância dele sobre o assunto, né? Metais pesados são disruptores endócrinos que vão alterar o funcionamento do seu metabolismo como um todo, principalmente na parte hormonal. A tireoide não funciona de forma adequada se a pessoa está intoxicada com metais pesados. Tá? A parte também de hormônios sexuais não funciona de forma adequada. Ou seja, o organismo entra em desregulação. Neurotransmissores são hormônio dependentes para que estejam equilibrados. Então, transtornos emocionais ocorrem. Outro detalhe: casais que buscam uma programação metabólica fetal com um bom profissional, a primeira coisa que é feita é a avaliação dos níveis de metais pesados no corpo e fazer a quelação desses metais pesados, para aí sim seguir, buscar, tentar a concepção. Mesmo você não se expondo a metais pesados, ele está de brincadeira quando ele escreve uma coisa dessa. Panelas de alumínio, intoxicação por alumínio. Desodorante, intoxicação por alumínio. Panelas de teflon, que são conhecidas por trazer intoxicação de chumbo, de cádmio. E assim, o surreal é que ele bota um post desse aqui e não tem vergonha não. E vários coleguinhas aqui endossando, médicos e nutricionistas. Vamos lá. E então você foi escovar os dentes, mas agora não pode, tem flúor. Flúor é veneno para a tireoide. Ironicamente colocando entre aspas aqui, olha lá. E a tireoide funcionando direitinho. Interessante? Faz a pergunta dele. Sim. Vamos lá, pessoal. Flúor é um halógeno, tá? Então ele disputa espaço com iodo, com cloro, né? Então o que acontece? Primeiro ponto, o flúor é tóxico, tá? O flúor é tóxico. Ele é tão tóxico quanto o chumbo. Então, assim, ele vai trazer alteração na capacidade cognitiva, está ligado à demência, Alzheimer, enfraquecimento dos ossos. O flúor é um material que não deveria fazer parte da nossa água, muito menos da nossa pasta de escovar dente. Tá? E o que ele está falando aqui é o seguinte, sobre o flúor e tireoide. O flúor é um halógeno, então ele disputa espaço na tireoide com iodo. A nossa tireoide ela é iodo dependente para funcionar de forma adequada. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está intoxicada por flúor, ou até mesmo por cloro, faz os exames de sangue e o TSH vem normal, T3 livre vem normal, T4 livre vem normal, e aparentemente a pessoa está ok pelos exames, mas a pessoa está cheia de sintomas. Uma prova real disso é aferir a temperatura matinal ao acordar, que tem que dar entre 36,6 e 36,8. Se der abaixo, muito abaixo disso, significa que a pessoa está com hipotireoidismo.
E aí o que acontece? Esse exame de sangue ele é um falso positivo, digamos assim, como se a tireoide estivesse funcionando de forma adequada, mas não está. Então, um exame que dá para constatar que a pessoa está com deficiência de iodo é a tireoglobulina. Então, o que acontece, gente? Aqui ele mostra mais uma vez que ele não faz ideia do que ele está falando. Não faz ideia do que ele está falando, tá? Vamos lá. Aqui eu acho difícil, eu não conheço algum colega que coloque T3 só na fórmula para emagrecer, realmente não conheço. Já parece ser algo retirado de contexto, né? Pronto, é basicamente tudo isso, pessoal. É realmente assim, isso aqui é de cair para trás. Eu fico com pena dos pacientes de uma pessoa como essa daqui. Sou contra a medicina tradicional? Obviamente não. Todas têm seu espaço, se complementam. Nutrição funcional, medicina integrativa e medicina tradicional, todos se complementam. Medicina integrativa e nutrição funcional não são tão eficientes de forma aguda quanto a medicina tradicional. Os medicamentos têm uma ação muito rápida de gerenciar sintomas, de trazer conforto para o enfermo imediato, né? Então, assim, na parte aguda temporária, nada se compara à medicina tradicional, praticamente, dependendo do caso. Já para a parte de cronicidade de tratamento, né, e otimização, tratamento da causa, ou seja, otimizar a pessoa como um todo, prevenção e regeneração em relação à doença, ao desequilíbrio metabólico, aí, gente, é com a medicina integrativa e nutrição funcional. Tá? Então elas se complementam, não tem por que criar esse fla-flu,